Boa tarde, novo vídeo. Eu vou encerrar essa parte do veganismo, naturalismo e a relação com o canibalismo com mais um vídeo, porque eu esqueci de entrar no último vídeo nessa parte bíblica e é uma parte muito importante, né? Já que é uma evidência bíblica. E também é até bom nesse sentido fazer um vídeo extra, porque senão ficaria longo demais, né? Mas enfim, esse é o último vídeo que eu vou fazer sobre essa questão da relação entre veganismo, vegetarianismo e movimentos naturalistas, de dietas naturais, que promovem direto ou indiretamente o canibalismo. Então, eu vou começar aqui lendo 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Aqui eu tenho várias versões. Esse site aqui é um site fantástico, eu vou deixar o link dele na descrição. É um site muito útil para quem estuda a Bíblia e quem quer também se aprofundar nas línguas originais, como o hebraico, o grego. Se não me engano, esse site tem até aramaico também, não lembro. Em inglês também. Aqui você encontra várias versões da Bíblia em português e em inglês, como Almeida, King James, entendeu? Então é muito bom. E eu fiz aqui umas pesquisas de vários textos, e nessa página aqui eu fiz uma pesquisa, né? E ele já exibe aqui os textos de várias versões da Bíblia automaticamente. É muito prático também, né? Quem quiser realmente se aprofundar no estudo das escrituras, é muito bom esse site. E veja que aqui na versão King James e também na versão Almeida atualizada, 1 Timóteo 4,3, diz assim: são líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Então, já tinha pessoas na época de Paulo falando que as pessoas não deveriam se casar, proibindo o casamento e proibindo também a abstinência. Aqui fala alimentos, mas veja como verte outras traduções, né? Almeida veste também alimentos, e a maioria das traduções em português veste alimentos. São raras as versões em português que veste de forma diferente, como carnes, né? Já nas versões em inglês, a maioria veste como carnes. Eu pesquisei aqui em todas as versões disponíveis nesse site, que se não me engano são umas 8 ou 10 versões diferentes, principalmente em inglês, né? E só das inglês, só uma ou duas traduziam como alimentos, todas as outras vertiam como carnes, né? Incluindo aí a King James. Então veja que eu vou destacar aqui para vocês verem como que está a tradução em inglês. Se fosse alimentos, estaria aqui foods nessa posição, né, do texto bíblico. Estaria ali foods no lugar de meats, né? Meats está ali porque meats é carnes, no caso, e foods seria alimentos, né? Uma coisa mais genérica, alimentos em geral. Todo mundo sabe que food em inglês é alimento, né? E muita gente sabe também que meat se refere a carne. Eu abri aqui no navegador, e isso não só na King James, né? Veja que a outra tradução aqui embaixo também, a versão em inglês revisada, ela também veste como carnes, e várias traduções, como eu disse, a maioria em inglês veste como carnes, né? Só em português que é raro encontrar essa tradução correta, né? Aqui eu abri a tradução, né? Veja, foods, a tradução para o português, alimentos, correto, e meat, tradução correta, carne, ou carnes no caso.
no plural, né? Então, a tradução correta aqui desses textos em inglês seria carnes, né? Está no plural limites, carnes, e não alimentos, como se faz na maioria das traduções em português. E faz total sentido, porque você não pode, como você vai pregar uma abstinência total, né, de alimentos, é complicado, as pessoas iriam todas morrer de fome, embora os movimentos naturalistas, né, veganos, etc., eles apregoam também um não consumo de carne, de alimentos, né, de fazer jejum e tal, mas eles, inclusive, um ramo deles diz que alguns iluminados no mundo não consomem nenhum tipo de alimento, que o objetivo seria chegar nesse ponto, mas são pouquíssimas pessoas que sabem disso e pouquíssimas pessoas que vão chegar num ponto, né, de fazer jejuns exagerados com frequência, até porque a saúde acaba sentindo e a pessoa acaba voltando atrás, geralmente quando ele exagera muito. Então, a abstinência de alimentos significaria passar fome e levaria as pessoas à morte, né? Então, faz mais sentido realmente carnes, né? Então, a tradução correta aqui é carnes, né? Como está na maioria das versões em inglês. Então, veja que essa coisa do veganismo, né? E movimentos naturalistas já existia naquela época, né? Principalmente, eu acredito, por influência dos orientais, que há muitos milhares de anos já vinham apregoando isso, e isso chegou lá no Oriente Médio, na Europa, né? Tanto que filósofos gregos também apregoavam isso, porque eles pegavam esses ensinamentos que vinham lá do Oriente, né? Mesclavam com outras coisas, e aí formavam uma filosofia própria, né? Mas tudo isso tem a origem no mesmo lugar, né? Nas culturas orientais, religiões orientais. Então, Paulo está ali advertindo Timóteo de que ele deve tomar cuidado, né, com essas pessoas que estão proibindo o casamento e a abstinência de carnes, né? E é interessante, eu abri essa reportagem aqui da Exame, muito interessante, em que um projeto de lei, né, já foi aprovado no estado de Washington, nos Estados Unidos, um método para transformar corpos humanos em adubo. Segundo o responsável pela ideia, a quantidade de CO2 que não seria lançada na atmosfera equivale à energia necessária para abastecer 54 mil casas em um ano. CO2, gás carbônico, no caso que não é perigoso, ao contrário do que eles dizem, né? Tem aqui no meu canal vários, tem documentário, tem reportagem aqui também do professor Luiz, né, que é climatologista aqui da Universidade Federal de Alagoas, né, que ele deu entrevista na Rede Bandeirantes, e ele explica direitinho lá que CO2 não é vilão, né? CO2 é nosso amigo, mas eles enganam as pessoas, né? Eu mesmo era um que achava que CO2 era nocivo, porque eles dizem isso, a gente acredita, a gente acha que o governo e a ciência, eles não são mentirosos, eles falam a verdade. E não é bem assim, na verdade todo o sistema é político, né? Os governos controlam tudo, e mesmo as instituições que a ONU tem, por exemplo, como o IPCC, ela é uma instituição política, ela não é científica. Então a política controla tudo. E aí vai os interesses das grandes nações e outras agendas, né, com objetivos ocultos por trás, que vão promovendo essas coisas, e a gente acredita porque a gente acha que o governo está do nosso lado, que os cientistas estão do nosso lado, mas não é bem assim, são poucos, é a minoria que realmente toma uma postura em favor realmente da verdade e das pessoas, né? A maioria sucumbe ao dinheiro, ofertas de dinheiro, e sem falar que tem as falcatruas que eles fazem também, né? Que está bem documentado aqui no meu canal, nos documentários e reportagens, entrevista, né, do professor Luiz, o documentário que eu postei aqui, tem outros vídeos também que eu coloquei aqui, tem uns 4, 5 vídeos
mostrando que todo esse processo aí de mudanças climáticas, aquecimento global, é tudo uma farsa para nos conduzir a certas coisas, como isso, né, que está ocorrendo aqui agora, que já legalizaram o uso de corpos humanos como adubo, né, quer dizer, o ser humano virou lixo, né, e é essa a ideia deles mesmo, que a gente considere que a terra, a natureza, o meio ambiente, os animais são mais importantes do que o ser humano. Aí eles já legalizaram o uso, né, do ser humano como adubo, só falta agora, já estão comendo placenta, só falta legalizar agora o consumo da carne humana, que deve ocorrer durante algum período de dificuldade de produção de alimentos, aumento muito alto de preço de alimentos, eles devem acabar liberando o consumo de carne humana, argumentando, como eu disse no vídeo anterior, que o ser humano e o animal é a mesma coisa. Eles querem, inclusive, tirar essa diferenciação de que o ser humano é um animal, seria um animal aí superior, né, aos outros animais. Eles já estão fazendo isso aí com esse negócio de consumo de placenta, né, argumentando aí os naturalistas que o ser humano e os animais são a mesma coisa, não tem diferença em comer carne um de outro. E com esse negócio aí de ser humano ser usado como adubo igual ao gado, né? Então, veja que está tudo, estão colocando o ser humano no mesmo nível dos animais justamente para isso, né? Para tornar essas coisas realidade e fazer com que as pessoas elas valorizem mais a terra, a mãe terra deles, mãe natureza, deusa deles, e os animais do que os próprios seres humanos, e introduzir as pessoas na prática do canibalismo e outras práticas também, inclusive o paganismo, né, o panteísmo, né, que é a base dessa coisa de mãe natureza, é o panteísmo, que é uma forma de ateísmo, na verdade. Já que mais para frente eu vou fazer um vídeo só falando sobre a relação entre ateísmo e o panteísmo, né? Que as religiões orientais elas têm muito a ver, na verdade, muito mais a ver com ateísmo do que com a espiritualidade. A nova alternativa ao enterro tradicional ou à cremação representa uma opção mais ecológica para o meio ambiente, transformando os corpos em adubo. Sem ser embalsamado, o cadáver é colocado em uma câmara de compostagem junto com outros materiais orgânicos, produzindo cerca de 75 centímetros, 0,75 metros cúbicos, né, de produto. SPAD, que poderia ser responsável pelo primeiro projeto de funerária urbana de redução orgânica do país, focou sua tese como estudante do processo. Para isso, acompanhou agricultores que há décadas utilizam essa técnica para livrar-se, né, dos corpos do gado. Dessa forma, a empreendedora descobriu que o uso de lascas de madeira, alfafa, palha cria uma mistura que acelera a decomposição do corpo humano. Em 2017, SPAD liderou um projeto piloto no qual 6 corpos foram transformados em adubo na Universidade Estatal de Washington. O estudo mostrou que o processo durava entre 4 e 7 semanas. Os defensores da lei afirmam que a inovação representará um avanço para o meio ambiente, já que os corpos não ocupariam espaço nos cemitérios, não repassariam substâncias químicas para o solo como ocorre no enterro tradicional. Grandes coisas, né? Não repassar substância química para o solo. Só que essa agenda, né, pregou que a terra, a natureza é muito mais importante que o ser humano. Então tem que preservar a terra a qualquer custo, né? O ser humano que se dane, que se lasque, né? Que vire adubo, né? Porque assim como os animais, porque o ser humano não vale mais do que o animal e muito menos do que a terra. A terra é a mãe e a soberana, né, sobre tudo, e ela não pode receber nossas substâncias químicas porque são nocivas, né? É uma piada isso aí. Além disso, o processo reduziria a emissão de dióxido de carbono no ar durante a cremação. O autor da lei, o senador democrata Jaime Pedersen, disse que eliminar os corpos humanos com um baixo impacto ambiental é uma política pública que faz sentido, especialmente em áreas mais povoadas, né?
começou o enrolation. Essa lei mudará o mundo, realmente vai mudar o mundo, já que a cremação é o método mais popular no nosso estado. Esse processo reduzirá em 1,4 toneladas o carbono lançado por pessoa, disse o senador. Chamado de redução orgânica natural, o processo custa cerca de 5,5 mil dólares, menos que os 7 mil normalmente cobrados por um enterro tradicional nos Estados Unidos, segundo dados da Associação Nacional das Funerárias. A lei entrará em vigor em maio de 2020. Achei interessante essa data, maio de 2020. Por que não em janeiro? Geralmente as leis, a lei já foi aprovada no início desse ano, o normal seria já entrar em vigor já em janeiro, né? Mas por que maio? Interessante, porque em maio de 2020, 14 de maio, faz 70 anos desse Estado de Israel aí, esse novo Estado de Israel, e também é a data que o Papa, né, agendou para fazer uma reunião aí mundial para organizar uma religião global e uma educação global, né? Ele vem falando já aí também há algum tempo que precisamos de um líder mundial. Será que é justamente nessa ocasião que o Papa vai apresentar aí um líder mundial, o anticristo? É uma data interessante, né? Porque podia entrar em vigor antes ou depois dessa data, mas vai entrar justamente em maio, quando os moradores do estado de Washington poderão escolher se serão enterrados, cremados ou optarão pela decomposição natural de seus corpos. O fim do mundo está próximo, gente.